E nós temos um tema muito interessante na doutrina espírita para conversar com vocês hoje, que embora as pessoas se preocupem, muitas vezes façam alguma restrição, mas é muito importante o esclarecimento do retorno da vida corporal para a vida espiritual. Porque, afinal, nós somos espíritos, não somos seres que estão aqui e não sabem para onde vai. Nós somos espíritos que fomos criados para sermos eternos, para alcançarmos a imortalidade vitoriosa. É para isso que nós estamos aqui em aprendizado. E o capítulo 3 da segunda parte do Livro dos Espíritos, ele trata exatamente desse tema. E aí, muitas vezes, nos nossos dias, nos preocupamos com essa passagem para o mundo espiritual. E muitas pessoas que conhecemos têm muito medo da morte, do desencarne. E por que as pessoas têm tanto medo do desencarne? Eu já ouvi em muitas casas, de primeira, assim, é o desconhecido. É a falta de esclarecimento. É a falta de entendimento. É a falta de ter a real noção que nós somos seres eternos e temos que ter a visão do espírito e não do homem, porque o homem certamente desencarnará. Isso é uma fatalidade. Nós vamos ser felizes, se vamos ser bons ou se continuaremos difíceis, não sabemos, porque também depende do nosso esforço, mas que nós vamos desencarnar todos nós. E até aqueles que mais amamos também partirão. E muitas vezes o nosso sofrimento também existe porque eles podem ir antes de nós. Existe um ciclo natural, uma ordem natural que normalmente se cumpre, E eu peço muito a Deus que os meus filhos possam cuidar do meu desencarne, mas mamãe enterrou 2 filhos. Antes de partir, ainda viveu mais 10 anos. Então, uma preocupação que nós temos de ter é do esclarecimento, e não da dúvida, e não do medo, e muito menos do desespero. Porque quando olhamos muitas vezes para isso, as pessoas ficam desesperadas. Eu não sei o que vai ser, não sei o que vai se dar, não sei como é que eu vou reagir. E é isso que aumenta a nossa perturbação quando chegamos ao mundo espiritual. Mas nós não precisamos ir muito longe para perceber aquilo que nos perturba. Vamos um pouquinho mais simples. Alguém está preparado para receber a notícia que está com câncer? Alguém está preparado para receber, de repente, a notícia que um filho amado partiu para o mundo espiritual e nós não conseguimos dar aquele abraço gostoso para nos despedir? É difícil, tudo isso é difícil, Então, mas se assemelha muito, gente. Por quê? Porque nós precisamos de esclarecimento. Tudo isso nós somos passíveis de acontecer nos nossos dias. Como eu disse, mamãe enterrou 2. E eu vi o sofrimento de mamãe. Eu vi a dificuldade. E nós vemos as mães que chegam às casas espíritas que enterraram seus filhos. E nós vemos o sofrimento das pessoas que têm doenças atrozes, apesar que muitas delas passíveis de tratamento e cura, mas naquele momento, muitas vezes, a pessoa recebe uma notícia de um câncer e já pensa logo, eu vou morrer. E agora? Como é que vai ser? Gente, o espírita tem a obrigação de estudar isso, de aprender isso. Não é porque ele tem que prestar conta com o dirigente da casa, por isso ou por aquilo.
O espírita tem a obrigação de aprender para ele mesmo, para que ele possa se esclarecer e possa também esclarecer aqueles que estão à sua volta. Os seus filhos, a sua esposa ou esposo, as pessoas que ama, porque é uma coisa natural. Não estamos falando aqui de uma coisa que nós iremos para um lugar e nunca mais as pessoas irão nos ver. Nós estamos falando de vida eterna, gente. Nós apenas passaremos por aquela porta e iremos para o mundo espiritual. E a nossa individualidade, ela continua. O sofrimento se dá por quê? Porque nós não somos bons. Nós já descobrimos também como espíritas que não somos bons. Não bons o suficientes para podermos suportar a carga de dores que carregamos em nossas consciências. Sabe aquela história que quando nós desencarnamos, passa aqueles quadros, aquela panorâmica da nossa existência? E os quadros que nos fixamos mais são aqueles nos quais falhamos. Por conta até da nossa inferioridade, da nossa falta de esperança no futuro, de fé no futuro. Muitas vezes acabamos pausando esses quadros naqueles momentos que nós erramos. E essa dificuldade de ser bom, eu falo dificuldade de ser bom, gente, porque, mas eu não faço mal para ninguém. Eu pago minhas contas, pago meus impostos, não prejudico o vizinho, não taco pedra no telhado dele, não xingo ele, não brigo com ele, no trabalho também não, mas isso é suficiente? Esse é o bom que Jesus espera de nós? É só isso. Ser bom é reagir positivamente em todas as situações, em ações e em reações. E muitas vezes, quando se precipitam agressões, onde se precipitam contra nós, pessoas que vêm para dificultar o nosso caminho em determinados relacionamentos, dos quais nós somos devedores, por isso nos encontramos com eles, eles vêm nos cobrar. Nós também não somos bons quando não percebemos o bem que deveríamos realizar, o bem que poderíamos realizar, porque perdemos muitas vezes oportunidades de fazer o bem, no momento em que nós nem percebemos a necessidade do outro. Por quê? Porque falta sensibilidade. Falta sensibilidade para perceber o sofrimento de qualquer ordem, viu, gente? Desde a pessoa que você encontra no farol pedindo, muitas vezes você está tão preocupado com os seus problemas ali, e tem uma pessoa precisando de um pedaço de pão. Às vezes, se você tivesse um pacotinho de biscoito no carro, ajudava, resolveria o problema. Desde essa pessoa até as pessoas que nós amamos mesmo, que muitas vezes não percebemos, até que um filho está com um problema e você, na correria da vida, não se dá conta. E quantos pais encontram os filhos que se suicidaram e depois ficam perguntando por que aconteceu isso? Porque não percebeu também. Não que ele tenha a culpa do suicídio do filho, mas poderia ter percebido aquela situação problemática. Porque em tudo existem os sinais. Né? Então, todas essas situações, elas estão diretamente relacionadas com o desespero que nos ataca no momento em que preocupamos, no momento em que pensamos no desligamento. São muito parecidas todas essas situações. O nosso desencarne,
Humberto de Campos tem uma crônica que está no livro Cartas e Crônicas, é a lição número 4, se eu não me engano. Se vocês puderem observar depois, é muito bacana. O nome é Treino para a Morte. Soa estranho, né? Mas é muito interessante. É muito interessante porque Humberto de Campos, na realidade, nesse título, nessa crônica, ele vem nos passar algumas coisas que nós podemos fazer para que possamos nos preparar para esse momento da vida do Espírito. Porque nós já passamos por isso centenas de vezes. Centenas de vezes nós já desencarnamos. Só que agora nós temos o privilégio de saber o que vai acontecer depois. O espírita não tem desculpa. Ele tem um privilégio. Nós sabemos o que virá depois. Como é que nós vamos lidar com isso? Humberto de Campos nos ensina que nós temos que começar a nos preparar agora. Entre as questões 149 e 165 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar perguntas e respostas a respeito do tema. Mas vamos ao que Humberto de Campos diz primeiro. Ele diz assim, que nós temos que nos libertar com a cristalização dos maus hábitos. O que é isso, os maus hábitos? É cuidar do prato que servimos na mesa para a alimentação do corpo, a preservação ao máximo possível do nosso corpo, para que não sejamos culpados lá na frente de um suicídio indireto, porque acabamos por comendo de uma forma desequilibrada e desencarnamos muitas vezes antes do tempo por nossa própria culpa, porque estragamos o veículo físico antes da hora. Eu estou precisando dessa lição. Certo? Porque nós não somos perfeitos. Né? Nós temos que nos preocupar com o quê? Com os vícios que carregamos. Isso é um mau hábito cristalizado. Também nos prejudicarão no mundo espiritual. Vocês já ouviram lições sobre vampirismo, espíritos que desencarnam e ficam ali junto com aquelas pessoas que são viciadas para aspirar aqueles fluidos do cigarro, da bebida, das drogas, enfim. E todo tipo de vício que vocês imaginarem. Tá? E podemos ficar numa situação dessa também. O sexo, o desequilíbrio do sexo. Temos que tomar cuidado com isso também. Porque o sexo é bênção de Deus também. Nós também temos o sexo porque precisamos do sexo para a procriação dos seres, as pessoas que se amam. Nós ainda não alcançamos o amor dos anjos para nos libertar desse amor mais ligado, mais junto. Mas no atual estágio da civilização, nós temos que buscar o equilíbrio para que não nos arrastemos na promiscuidade, nesse sexo liberal, que também nos arrastará para situações muito difíceis no mundo espiritual. O apego aos bens materiais. Nas mesas do trabalho de desobsessão, do qual trabalhamos, no esclarecimento, quantos e quantos companheiros vêm reclamar os bens que deixaram. E se apegaram aos bens, e se apegaram aos filhos, e quando partiram, eles viram que os filhos não fizeram como eles fariam. Nossos filhos nunca farão como nós faríamos. Porque cada um pensa de um jeito e cada um fará diferente. E cada um sabe administrar de um jeito ou não sabe. Então, agradeçamos a Deus por tudo que Ele nos deu, do qual nós não aprendemos a dividir o suficiente como Jesus pediu. E o que nós deixarmos, nós entregamos nas mãos daquele que nos emprestou. E quem ficar detentor desses bens, que
seja responsável, porque não é conosco que vai prestar contas. Vai prestar contas com o dono. E o dono é o Criador de tudo. Nós agradecemos até pela veste, que é o corpo que Ele nos empresta, para resgate e progresso. Por quê? Porque aqui também deixaremos. Só segue o Espírito, né? Ele fala conosco da responsabilidade com o tesouro da fé religiosa. A responsabilidade de nós lidarmos com tudo isso que nós recebemos quando aqui chegamos. Isso eu acho que soa muito forte dentro de mim, porque nós abraçamos essa causa da doutrina espírita, graças a Deus, não só para falar, porque nós temos que nos colocar em trabalho todos os dias da nossa vida. E não é só na casa espírita também. Mas aprendemos que nós temos que fazer mais. Então, os tesouros da fé religiosa, tudo que ela nos traz, tudo que ela nos apresenta, o amar e servir que Jesus vem nos trazer, vamos procurar fazer da melhor forma, da forma que tiver ao nosso alcance, vamos procurar fazer o melhor de nós. Né? E ele fala assim: faça o bem que puder, sem preocupação de satisfazer a todos. Se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Por quê? Porque nós não agradamos a gregos e troianos. Isso é lei de sintonia. Não conseguimos nos sintonizar com todas as pessoas que nos relacionemos, até por conta dos resgates que temos que realizar, daqueles que muitas vezes nos atacam hoje, foram pessoas que foram ofendidas em outras vidas, em outros encontros que tivemos. Não precisa nem ser dessa existência. E muitas vezes não entendemos o porquê, não conseguimos, não temos afeição por certas pessoas. E muitas vezes são pessoas boas também. São pessoas que estão procurando, né, se ligar ao bem maior, assim como nós estamos buscando. Então, fazer a nossa parte sem olhar para o lado. E o alvo sempre será Jesus. Não é a Tânia, não é o Marcos, não é o Ayrton. Sempre será Jesus. Conserve sempre seu nobre sorriso e trabalhe sempre. Trabalhe sem cessar. Temos que trabalhar de todo jeito, como falamos há pouco, né? Então, nós temos 17 questões no Livro dos Espíritos. É da 149 a 165. Vai falar da alma após o desencarne, vai falar de vida eterna, vai falar da perturbação após o desencarne. Porque quem observou a história que André Luiz narra em Nosso Lar vai perceber que André Luiz passou 8 anos em perturbação no mundo espiritual, até que pudesse ascender para algo maior, ascender para compreender que existia algo que trazia sentido para tudo aquilo que ele estava passando, que existia um depois, e que esse depois não era aquele sofrimento que ele estava vivendo. Esse, na realidade, é o grande desconhecido que as pessoas têm medo, desse sofrimento que pode vir por conta de nossas próprias culpas. Porque o maior juiz, o juiz que irá cuidar de nós mesmos, é a nossa consciência. Deus não pune ninguém. Deus não acusa ninguém. Deus nos dá toda a liberdade para tocarmos os nossos dias da melhor forma. E se nós aproveitamos bem ou mal isso, corre por nossa conta. E o resultado, os efeitos de tudo isso, também corre por nossa conta. Teremos que resolver o que vem depois. As pessoas se preocupam tanto com
as coisas do dia a dia, as coisas corriqueiras, com as contas para pagar, com a despesa do mês, com isso, com aquilo. As pessoas passam, às vezes, a vida inteira só preocupadas, né? E se esquece da maior importância, de algo de maior importância que nós temos que levar para a pátria espiritual. Qual é o alimento do espírito? Conhecimento, né? Esse é o alimento do espírito. Isso é o que nós vamos levar para o mundo espiritual. O conhecimento que nós absorvemos e o amor que nós aprenderemos ou estamos aprendendo a receber e passar adiante. É só isso. E a partir daí que nós conseguimos resolver todos esses probleminhas que Humberto de Campos vem dissipar para nós. É a partir daí que nós vamos estudando melhor esses hábitos, mau hábitos cristalizados que temos dentro de nós. É com conhecimento, exercitando o amor, além das fronteiras do nosso lar, além daqueles que vieram para os nossos braços. É a partir daí que nós seremos um tanto mais felizes. E é isso que nos trará felicidade para que possamos nos libertar mais rapidamente dessas dúvidas e muitas vezes de desesperos. A pergunta 165 é a última do capítulo. Kardec pergunta para a espiritualidade assim: o conhecimento do espiritismo ajuda ao espírito no momento do seu desencarne? E a resposta é a seguinte: ajuda e muito, porque ele percebe antecipadamente a sua situação. Porém, agora quando vem aquele porém e vem aquele mais, o negócio aí você esquece tudo que vem antes, né? Porém, a prática do bem e a pureza de consciência é o que será mais eficaz quando passarmos aquela linha. A prática do bem. Tudo que nós falamos há pouco. Nós temos que procurar ser melhores, fazer melhor, amar mais, abraçar mais. Porque se acontecer qualquer coisa com alguém que eu amo e eu não vê-lo mais, tenho certeza que hoje eu abracei. Nós abraçamos nossos filhos hoje? Eu já abracei e beijei meus filhos hoje mais de uma vez. Só não abracei um porque mora um tanto mais longe. A companheira. Nós precisamos fazer isso, gente. Nós não sabemos se vamos chegar em casa. Nós não sabemos se vai amanhecer o dia encarnado ou não. Nós somos seres que estamos fadados à eternidade, mas a qualquer momento nós poderemos não estar mais aqui. Nós temos que nos preparar aqueles que amamos. Eu tenho um amigo que hoje está na pátria espiritual, que já deve ter ocupado essa bancada não sei quantas vezes. O nome dele é Edson Pinheiro. É uma pessoa maravilhosa. Ele estava com câncer e se tornou uma metástase. E aquele cara vinha carequinho, ele ia fazer as palestras. Ele ia falar de Jesus, ele ia falar da doutrina espírita e amava, como ama até hoje, tudo o que fazia. E eu tenho certeza que aquele cara, quiçá eu possa estar preparado como aquele homem estava para partir para o mundo espiritual. No mês passado, né, Tânia? No mês passado, ele nos deixou. E quem perdeu fomos nós. Porque certamente ele foi recebido com festa. Porque Emmanuel fala assim que o berço na terra, o túmulo na terra é berço no mundo espiritual. Nós voltamos e lá renascemos para aqueles que nos esperam. E se nós procurarmos nos ligar ao bem maior,
procurarmos nos ligar à espiritualidade, que nos incentiva, nos estimula a fazer o bem, certamente quem estará nos esperando do lado de lá? Por quê? Porque a partir do momento que estamos ligados com esse amor maior, não tem como nós chegarmos em casa e tratarmos mal aquelas pessoas que estão ligadas a nós. Não há uma forma de atendermos mal alguém que trabalha conosco. Nós estivermos vigilantes, se estivermos sintonizados com essa espiritualidade maior. E dessa forma, nós podemos ser mais felizes todos os dias. Mas nós temos que conversar bastante com Deus, porque Ele conhece, sabe das nossas dificuldades. Ele sabe quando nós teremos que ir para o outro lado. Nós temos que vigiar bastante os nossos dias para que as nossas reações sejam compatíveis com o nosso conhecimento. Porque nós já sabemos bastante do que a doutrina espírita e o Evangelho têm nos passado. Aliás, o Evangelho a gente já está ouvindo há 2000 anos, ainda estamos patinando. Então nós já sabemos a lição de cor. Como diz o poeta, só nos resta aprender. Então, até que hora, querida? 15. Então, o livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, trata muito bem sobre o desencarne de 5 companheiros ligados a causas, cada um na sua religião, ligado às causas do bem, trabalhadores espíritas, um trabalhador católico, uma evangélica. E André Luiz, pela primeira vez, ele vem em trabalho, não como aquele que vem assistir os trabalhadores. Ele vem para a crosta nessa tarefa, para auxiliar no desligamento daqueles companheiros que vão desencarnar. E são pessoas que estão ligadas a tarefas de benefício de encarnados e benefício de desencarnados. Então, em cada um se produz um desencarne de uma forma diferente, porque cada um tem uma preparação diferente, ou não. E é preciso asseverar, gente, que existem muito mais espíritas que chegam no mundo espiritual em perturbação maior do que deveria chegar, do que se espera, do que se imagina. Porque quando estudamos tudo isso, nós imaginamos que as pessoas vão entender. Mas muitas vezes as pessoas estão tão ligadas com a vida material que se esquecem que são espíritos. E aí, tem até um exemplo de Eurípides Barçanufo, que cuida no mundo espiritual, no Hospital Esperança, que recebe espíritas que chegam lá completamente desequilibrados. E eu tenho certeza que além do Hospital Esperança, deve existir muitos outros, e colônias que nos recebem, porque nós temos que assimilar aqui e aqui. Se não fizermos assim, o sofrimento virá. Não sabemos o tamanho porque é inerente à evolução de cada um. Então, a iluminação que a doutrina nos oferece é para que nos debrucemos em grupos de estudos que as casas oferecem, que nos debrucemos nessas obras que nos trazem muitos esclarecimentos. A obra de André Luiz é vasta de informações a respeito. Humberto de Campos nos traz relatos de companheiros em desequilíbrio no mundo espiritual, nos traz lições maravilhosas do Evangelho também, ali de Jesus, no colégio apostolar. Nós temos muitas obras dentro da doutrina espírita, que podem nos auxiliarem muito, mas é preciso que nós
tenhamos os olhos de ver, tenhamos os ouvidos de ouvir. Quando Jesus falava isso, ele falava com aquele homem simples, com o pescador, e falava com todos aqueles homens que viveram, esses 20 séculos que vieram depois. Fala conosco e vai falar com o ser consciente, aquele que já passou por todas as experiências. Que as lições que Jesus nos traz são lições para o espírito imortal. Tudo aquilo que ele nos trouxe do universo de onde ele veio, de onde ele se formou, esse espírito de luz maior que ele é. Jesus, tudo que ele nos trouxe são lições que ele aprendeu quando estava sentado nessas cadeiras que nós sentamos. Jesus não foi criado naquele resplendor todo. Ele foi criado simples e ignorantes como nós. Senão não haveria a justiça do Criador. E ele conseguiu chegar. E ele, no colégio apostolar, ele disse aos apóstolos, se ele não tivesse certeza que isso aqui se tornaria o reino dos céus, ele não viria. E essa certeza, com certeza, reside nos milhares de anos que ele lutou contra si mesmo para ser o que é. E estava aqui desde a formação, desde antes da formação, no projeto de tudo isso. Esteve na criação e está conosco em todos esses bilhões de anos de evolução. E estará até o final, como ele mesmo avisou. Portanto, vamos buscar essa iluminação, vamos levar esse conhecimento e vamos assimilar o amor e resplandecer para todos que estão à nossa volta aquilo que Jesus tem a nos oferecer. Eu finalizo com uma frase muito linda de Bezerra de Menezes, que ele diz assim: os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, por meio de manifestações de espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. Que Deus nos abençoe, nos ilumine agora e para sempre. Muito obrigado.